Cidade Gaúcha. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo, Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 19 de setembro. Sempre ao vivo aqui pela TVU. Aliás, amanhã, feriado nosso aqui no Rio Grande do Sul, do dia 20 de setembro, também estaremos ao vivo com o Virando o Jogo aqui na TVU. O Virando o Jogo sempre ao vivo, tá certo? Estamos começando o programa de hoje. Na bancada nós temos Diogo Rossi, Nelson Cerqueira. E aqui à minha esquerda, Júlio Ribeiro, nosso colega jornalista da publicação Press Advertising, e Darcy Filho, mais uma vez conosco aqui no Virando o Jogo. Você sabe que o Virando o Jogo, além dos canais convencionais de TV 55, canal aberto 11 no Sistema Net, você nos acompanha também na internet através do site da TVU, no player da TVU, @tvuplay.tv, tvuplay.tv.br, no site tvuplay.tv.br e nas páginas do Facebook da TVU, @tvuplay, e do Virando o Jogo, @Virando o Jogo TV. E, aliás, o Diogo Rossi já está ali com o nosso Facebook para que você participe também através do Facebook, faça o programa junto conosco. Ou, se você preferir, tem o nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700. Ô, senhor Darcy Filho. Senhor. O senhor sabe por que eu convidei? Aliás, já tinha convidado há mais tempo o Júlio Ribeiro, mas convidei especialmente hoje porque nas redes sociais ontem, o senhor Júlio Ribeiro só reclamava que nos programas de esporte se falava exclusivamente no Grêmio, não se falava no Internacional. Então, não, ontem, a semana inteira. Eu já não aguento mais ouvir falar em Luan, joga, o Luan dormiu bem essa noite, não dormiu, acordou com cólica. Cara, troço impressionante, tia. O Internacional não existe, né? Acho que abriu, a maioria dos debates esportivos, especialmente de rádio, abriu mão da audiência colorada. Sim, mas Júlio, ontem aqui no Virando o Jogo, nós tivemos um especial do Grêmio também, né? Foi a discussão do Grêmio ontem bastante. Né? Pois é, mas... Tudo a bancada da casa vai reclamar também. Não, mas eu tô reclamando. Hoje tem um cúmulo de os caras discutindo o jogo. Teve um programa do Grêmio, depois os 10 minutos finais sobre o jogo do Corinthians. O Inter não existe, né, cara? Então é impressionante isso aí. Fala, Darcy. Não, eu acho que o Inter existe. Mas está jogando contra ninguém, né, Júlio? Mas eu quero, então, vou fazer uma recuperação de quanto que o Grêmio teve as duas vezes na Série B, se não tinha noticiário diário, cara. Essa discussão lá subiam 12. Naquela época subiam 12. Essa discussão aí eu não subiam 12, era feita a outro campeonato. Não, mas vem cá, tudo bem, o interesse jornalístico é maior, porque o Grêmio tá amanhã. Eu quero ver a partir de quinta-feira. O Grêmio amanhã vai empatar 1-1 com o Botafogo, vai se desclassificar. Quero ver a partir de quinta-feira. Não, porque o Luan vai ficar mais uma semana falando do Luan, cara. Se sair, vai ter que falar porque saiu. Sim, mas aí semana que vem não tem mais nada. Aí não, porque agora vai ter o campeonato agora é buscar o Corinthians. Não. Semana que vem tem o Réveillon, o ano termina. Cara, pelo menos metade da audiência do Rio Grande do Sul é colorada. Então, cara, tem que ter um espaço pro Internacional. Eu gostaria de saber, eu fiquei sabendo de madrugada que o Camilo vai jogar.
Mas tu sabe que o Tem Internacional... certeza que ele vai jogar? Não sei. Algum repórter disse, olha, o Camilo treinou e parece que vai jogar. Mas tu sabe que o Internacional deve estar gostando desse negócio de ser meio esquecido, não se fala muito no Internacional. Mas eu, como torcedor colorado, não estou gostando. Porque quando se falava muito no Internacional, porque o Internacional estava naquela enraca. Aí tu me diz, quando é para falar mal, fala antes do Internacional. Quando é para falar bem, não. Não, tá de negócio. E aí eu já ouvi gente dizendo assim, ó... Tu acha que está bem mesmo? Eu acho que está super bem. Das últimas 9 partidas ganhou 8. Mas está jogando contra ninguém, Júlio. Sim, mas é esse o campeonato que ele tem que jogar. Quando ele estava jogando mal, estava dando pau nele. Ele estava jogando contra ninguém e estava se complicando nas próprias pernas. E aí era notícia. Aí era notícia. Agora entrou na normalidade. Então entendeu? não é. E ainda, e ainda não está bom, hein? O Inter, rigorosamente, o Inter não é a notícia mais importante do estado. Hoje, durante a semana, enquanto tiver Libertadores, enquanto tiver Campeonato Brasileiro Série A em discussão... Não, então eu acho que é o seguinte, eu acho que a audiência colorada deve ser ligada do programa do Rogério, programa dos das rádios, deve começar a estudar balé, tango, sei lá o quê. Assim, como é que plantar alface mas essa é a discussão do torcedor, essa é a discussão que não me serve. Essa é que não me serve. Quero dizer o seguinte, enquanto tivermos essas competições, a outra tem que falar mais na outra. Mas não é falar mais. Tu tem que falar no jogo. O fato jornalístico da semana é o Grêmio jogando contra o Botafogo. Mas só que tem que falar alguma coisa do Internacional, cara. Eu trouxe impressionante. Eu vou te falar uma, por exemplo, assim, ó. Eu achei que foi o fato daquele menino do alemão atravessar o estádio de joelhos, que foi saudado. Eu achei aquilo ali um absurdo. Aquilo ali, para mim... Vamos mostrar. Vamos mostrar. Vai marcar a trajetória dele no Para mim é igual aqueles jogadores... E o Marcelo Groy é o que mais faz isso. Que entra em campo assim, ó, agradecendo pro senhor, como se a bola não tivesse nada que ver. Ontem o Diogo separou essa imagem. Aí não deu tempo. O André vai colocar... Não sei se o André já se recuperou, né? Depois do programa do Forcolen aí. Se o André já está recuperado. André, cadê a imagem que estava separada? Tem sol? Tem sol? Tem sol? Tem. Olha lá. Sol dá para secar, né? Aquilo lá é assim. Aí você vai entrevistar os jogadores assim, não, vai ser uma coisa muito pessoal. Se é pessoal, se é religiosa, se é íntima, faz no vestiário, faz em casa, faz na igreja. Isso é de menos, né? Isso é de menos. Não, isto aí... Não vai melhorar nem piorar o futebol do alemão. É uma opinião que eu tenho. Esse fato foi evidência no Estado. Isso aí foi mais evidente, foi mais tratado do que a vitória do Internacional. Agora, eu respeito a opinião do Darcy, mas eu não chego a discordar totalmente da opinião do Darcy. Mas eu entendo ali como um ato de alguém que teve uma lesão séria. Quanto tempo ele ficou? Mas explica, quando ele saiu, ele fez isso aí para todo mundo ver e saiu dizendo o seguinte, olha, não vou falar porque é uma coisa pessoal. Não é, cara. Garcia? Se é pessoal, faz sozinho, faz reservado. Tomara que a trajetória dele no Inter não fique marcada apenas por isso. Exatamente. Entendeu? Tomara que jogue. Eu estou falando de um outro jogador que está ganhando, que é o Marcelo Groy, que entra em campo assim. Mas esse episódio do alemão é agora que foi comentado, tal. Eu até entendo, né? Porque ele deve ter passado até com alguma dúvida na recuperação dele, alguma dificuldade. Quantos meses foram hoje? O ano todo quase. Ele voltava. E é jogador jovem, né? É muito Jogou jovem. 2 partidas. Ele é jovem, então, é muito jovem. Né? Então eu entendo nesse contexto aí, talvez, né, não precisasse fazer na frente de todo mundo, ou se fizesse, como diz o Darcy, depois então explana um pouco mais, explica, fala da temência dele, se a promessa era para Deus. Vocês querem ver um exemplo? Perguntinha nas costas do Diogo Rossi, por que é alemão se ele não é alemão? O repórter tem que saber, né? Ele deve ser do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Do Morro do Alemão? Ou porque ele era loiro quando criança. O goleiro Alisson, quando fez a sua última partida do Internacional, após o jogo, reservadamente foi até a goleira, fez uma espécie de reflexão dos momentos dele no Internacional. Foi notícia, mas foi uma coisa bem reservada, não foi uma coisa planejada, entendeu? Talvez aí eu concordo com o Rogério. Isso é de menos. Não importa se ele jogar bola. Jogar bola, agora que pode agradecer a Deus, pode fazer suas rezas no vestiário, pode jogar sal grosso. Jogando bola, ele pode entrar dando pulinho, não tem céu de menos. Darcy, jogando bola, ele pode atravessar o campo quantas vezes ele quiser de joelho depois do jogo. Mas o que eu digo é outra coisa, não é isso. Até porque eu sou inteligente para entender isso que o Júlio está dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, é que o camarada, se é uma coisa pública, ele tem que tratar publicamente.
não pode fazer o que fez e ter uma saída olímpica. Não, eu não vou revelar, porque eu... Não, revela, cara. Não é problema. Não, exatamente isso. Fala um pouco mais, fala da sua fé, fala da sua temência a Deus, sei lá, diga isso. Né? Não se esquivar de responder se faz. E aí eu concordo integralmente com o Darcy. Se ele teve um ato público de professar a fé... É isso que eu digo. Então aí que é a divergência. A grande notícia desse jogo foi o seguinte: baixo de chuva. Olha, eu confesso, eu sou um torcedor pantufo. Mas embaixo de chuva tinha 20 mil. Como é que é o torcedor pantufo? Ah, tu sabe como é que é o torcedor pantufo? É o torcedor que fica... E olha, eu sou torcedor antigo, nem preciso comprar ingresso. Minha mulher é mais fã de estádio do que eu, às vezes vai sozinha. Mas 20 mil pessoas embaixo de chuva, cara. Então aí é o seguinte, aí o Inter não é notícia. Como não é notícia? Se tem... A torcida colorada não abandonou o clube, não abandonou o time, tem ido todos os jogos. Agora quer ver quando semana que vem isso que tu estás falando, Júlio, vai lotar o estádio no jogo contra o América. Todo time que vai para a segunda divisão faz isso. Isso é uma praxe dos times. Então todo time que vai jogar uma semifinal de Libertadores tem uma dúvida no jogador. E aí vai a semana inteira. Desculpa, Darcy, mas o Grêmio, quando ganhou da primeira vez, não tinha público no estádio quando começou mas era uma outra circunstância. Era também. bem diferente. Era uma outra circunstância. É outro tempo, né? Hoje os clubes têm 100 mil sócios. Era outra. Naquela época não tinha uma briga. Agora isso, Júlio, que tu falasse, qual é a média que tem sido do Internacional? 21 mil torcedores. 21 mil torcedores na Série B. Isso que tu falasse é mais notícia do que qualquer coisa no Internacional, Júlio. Mas eu tenho certeza. A presença de público hoje é mais notícia do que as incidências de dentro de campo. Isso demonstra, essa presença de público no estádio, demonstra o interesse da torcida no time. E a torcida quer ouvir dos repórteres, dos programas esportivos, quer ouvir alguma coisa sobre o clube. Não é notícia, mas eu quero saber se vão contratar um zagueiro, não vão contratar um zagueiro, se o Camilo vai jogar ou não vai jogar, se o D'Alessandro está bem ou não está bem. Não é o zagueiro, é dois. Todo mundo fala. Não é o zagueiro, é dois. Mas isso a gente Mas eu tenho certeza absoluta. Todo mundo dá notícia. Eu tenho certeza absoluta, acredito que o Darcy vai concordar comigo também, e muitos vão concordar. O torcedor do Inter quer saber do Grêmio. Vai me desculpar. Mas não é. Quer saber por quê? Discordo de ti. Tu achas então que o torcedor do Inter não está preocupado que o Grêmio pode classificar para a segunda Libertadores? Discordo. Vai todo mundo Não, amanhã. primordialmente é com o Inter. Claro. Depois é a secada básica. Eu acho que é o mesmo nível. Tem torcedor do Inter que não aguenta saber a novela do Bolanho, se fica, se não fica, negócio que comentários, se o Luan acordou bem, então só não quer saber disso aí. Quer saber. Prefere saber porque o D'Alessandro eu faço uma outra interpretação. O torcedor do Internacional, nesse momento, ele não está querendo saber os detalhes do time, os detalhes do jogador. Se é Camilo que vai jogar, se vai jogar. O torcedor quer saber só de uma coisa, e é a razão, na minha ótica, que leva 20 mil, 25 mil torcedores em média para o Beira-Rio. É o Internacional voltar para a primeira divisão. É só isso que verdade. O torcedor do Colorado quer. Mas isso passa... se vai jogar Leandro Damião, se vai jogar o Zé das Couves... Não é bem assim, porque o torcedor não colorado é bem assim. quer O ganhar jogo e do D'Alessandro não jogou, o Inter perdeu para o Juventude. E perdeu bem perdido. E ququanto por cento do Inter é o D'Alessandro hoje? Eu acho que nós 30, somos da Independência. Aliás, o ano passado nós só caímos porque o Dali não estava. E aí o meu amigo Darcy Filho está dizendo aqui, não, porque o Dali recebeu 3 cartões. Pode levar um cartão para o jogo e pode escolher o jogo que quer jogar. Quando ele joga, o Inter ganha. Enquanto pensar assim... mas é a realidade. Hoje o Grêmio está na situação que está, e está essa novela do Luan, porque não tem um 10 que arma o jogo. Eu vi o jogo contra o Botafogo, eu vi o primeiro tempo do jogo contra a Chapecoense, e a minha mulher ficou em casa secando, eu fui tomar um café com os amigos ali na Padre Chagas. Tu não secou? Não, só o primeiro tempo. Eu disse assim, eu saí e disse assim, olha, esse jogo aí vai ser o jogo do crime. Certo, começou o segundo tempo, aconteceu o crime, porque o Grêmio não tinha alguém para criar. Então, o Inter, o ano passado, não tinha alguém que fizesse essa função do 10. Então, o Grêmio, quarta-feira, se a novela essa terminar, Luan não joga, o Grêmio vai sofrer, vai suar sangue para empatar com Luan ou sem Luan, o Grêmio vai padecer para ganhar. Primeiro,
Porque o Botafogo é um time, não é uma equipe de jogadores que se destacam eventualmente. Não, concordo contigo. O time tem um bom treinador, trabalha em conjunto. O jogo é muito difícil, muito difícil. Mas em mata-mata, e o mata ou morre, como queira, eu tenho uma máxima que é a seguinte: quem não ganha em casa, não ganha fora de casa. Consequentemente... O Botafogo eliminou vários fora de casa. Não. Tu vem com a exceção é outro departamento. Mas o Botafogo é a exceção. Sim, tudo bem, mas a exceção em 5 jogos. Ele eliminou 5 campeões da Libertadores. O Botafogo é a exceção. Esse cuidado que o Grêmio tem que ter. É esse cuidado que o Grêmio tem que ter. O Botafogo é muito traiçoeiro. O Botafogo é uma equipe traiçoeira. O Grêmio pegou a exceção. E não desclassificou na casa do adversário, desclassificou na sua casa. E o Botafogo... Eu estou falando quem não ganha em casa, dificilmente ganha fora de casa. Mas o Cruzeiro não ganhou em casa, ganhou? Na final da Copa do Brasil. Mas não perdeu. Ele fora de casa não perdeu. Ele veio aqui e não perdeu. Quem empatou em casa foi o Grêmio. Sim, mas ele empatou agora. Mas coube ao Cruzeiro administrar o... Então é o que vai acontecer com o Botafogo. Tu acha que o Botafogo vai se atirar? O Botafogo vai botar 24 jogadores atrás da linha. Tu está concordando com o que eu estou dizendo, o Botafogo. Agora, entendo que o Grêmio tem condição de vencer. Entendo que o Grêmio... Bom, vamos abordar mais do Grêmio, né? Com o Luan, sem Luan. Programa do Grêmio. Fica aí. Vamos à mensagem do Banrisul, já voltamos. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. Banrisul Digital, clique e simplifique. Vamos falar então do Luan, joga ou não joga? Qual é a aposta de hoje? Ontem eu apostei que não jogava, né? Aposta minha bomba tua do Babaeiro. Não apostaram nada, só enrolaram aqui. Não, eu apostei que não joga. Sim, mas apostaram o quê? A última aposta do Babaeiro foi fantástica. O Bagé perdeu e veio de baiano do programa. Eu não sou jogador. Eu queria te ver de baiano. Não aposto, eu sou jogador. Eu acho que o Luan vai jogar. Eu sinto assim depois da... Eu acho que ele não vai jogar. Mesmo que entre em campo, não vai jogar. Mesmo que entre em campo, não vai jogar. Vai ser marcado. Ser marcado e descontado como está, preocupado como está, vindo de lesão como está, meio desembocado, não vai jogar. Quem é que vai ser o como é o substituto é o Moura. Não digo substituto, eu digo quem? O Luan jogando. Vamos partir para essa hipótese. Se o Luan jogar, está definido o Grêmio, está escalado. Quem é o marcador dele? Está escalado o Grêmio. Quem é o marcador? O Rodrigo Lindoso. O Lindoso. Que disse que ficou muito chateado de não ter jogado o primeiro jogo, né? O Botafogo jogou... Só jogar com a latinha de Neucid que ele resolve. Tá chateado, Neucid nele resolve tudo. Mas ele entrou no jogo. Entrou aos 37 do segundo tempo, Lindoso. Agora, esse Botafogo, a gente não pode esquecer que ele foi se calejando nessa competição, porque o Botafogo começou lá no qualifying da Libertadores. Sim. O Botafogo foi um dos times brasileiros que tiveram que ser da pré-Libertadores. Nacional do Uruguai. E ali ele já foi se calejando na competição. Atlético Nacional de Medellín. Botafogo eliminou 5. O Grêmio tem 2 jogadores que o Botafogo não tem. Consequentemente, teria 3 até. 3, pode ser. 3, o que o Botafogo não tem. E é por aí que pode decidir o jogo. Tá. O Grêmio tem o Jeromel, que o Botafogo não tem. O Grêmio tem o Arthur, que o Botafogo não tem. E o Grêmio tem o Luan, se for escalado, que o Botafogo não tem. O Arthur jogou tudo que sabe. Todo o estoque dele na vitrine, tanto é que foi convocado para a seleção naquele jogo e ele não conseguiu fazer andar o meio de campo. Ele desarma bem, esconde a bola, mas não conseguiu fazer lançamento, não conseguiu fazer nada. É que não é o papel dele, né, Júlio? Pois é, mas ele estava naquela função. E o Jeromel, mal ou bem, naquele jogo, o Bressan não comprometeu. Não comprometeu. Exatamente. Não, mas mas é que eu entendo. Eu quero dizer, depois dessa declaração, eu entendo muito de futebol. Que ele compara o Jeromel com o Bressan. Não existe. Não é isso. Isso é de um fazer gol, tu vem com o Jeromel, cara. Isto é de um torcedor que só vê o jogo no time dele. Vê uma secadinha
Realmente, o resultado não passou pelo Bressan, desculpa. Com o Jeromel de zagueiro, o time do Grêmio sai jogando. O Grêmio tem saída de bola. Eu penso que tem uma influência não só nesse aspecto, não só nesse aspecto que enfoca o Darcy Filho, de sair jogando. Claro que o Jeromel tem uma saída de jogo muito melhor do que o Bressan, como diz o Darcy. Mas eu vou além disso. É a questão da confiança, do meio-campo. Credibilidade? Credibilidade? Não é credibilidade, é ter a confiança. O Grêmio foi desclassificado por Cruzeiro com o Jeromel em campo, não foi? Não, o Bressan. Não, o Jeromel jogou no... Não, no jogo lá foi o Bressan. Foi o Bressan e Kahneman. Mas o Cruzeiro é melhor que o Botafogo. Vou te dizer, inclusive o treinador do Cruzeiro é melhor que o do Botafogo. O treinador do Cruzeiro é melhor que o do Grêmio. Eu acho que tu não pode comparar. Tem uma outra coisa que... Eu acho que o Cruzeiro e o Botafogo são coisas completamente diferentes. São muito diferentes. O Jair Ventura está há 16 anos no Botafogo. Ele sabe até o banheiro que tem que fazer. O banheiro para fazer 1 e o banheiro para fazer 2, onde fica na concentração. Ele conhece o Botafogo. E ele está fazendo um trabalhinho assim, sem grandes alardes. Até com pouco reconhecimento da mídia, mas está fazendo o trabalho dele, está fazendo um feijão com arroz bem temperado, não tem nenhuma estrela no clube, no time, e está fazendo a coisa... Qual é a diferença que eu vejo, Darcy? Desculpa, cara, a diferença que eu vejo no Cruzeiro em relação ao Botafogo é a posse de bola. Eu não estou dizendo... O Botafogo abre mão de posse de bola. Mas o Cruzeiro tem melhor jogador. O Botafogo mais quer que o Grêmio tenha posse de bola. O Cruzeiro tem melhor jogador, tem melhor treinador. Tem algumas coisas que são bem claras. A qualidade é melhor. Não, a diferença técnica do Cruzeiro com o Botafogo não dá nem para comparar. Mas isso não. Ainda bem que futebol não é assim tão simples, né? O futebol, às vezes, nem sempre o que tem melhor. Não, mas eu acho que especialmente no mata-mata. Nessa competição de mata-mata, qualquer um pode vencer. No campeonato por pontos corridos, o Botafogo está na frente do Cruzeiro. Esse aí não. No campeonato da Série A, o Botafogo está na frente do Cruzeiro. Mas é que o campeonato por pontos corridos tem que esperar terminar. Sim, mas já está metade. Faltam muitas rodadas. Sim, mas já rodaram 24 rodadas. Mas a diferença é muito pouco. Esperar terminar. Está na frente. Sim. E disputando a Libertadores que o Cruzeiro. Concordando com o Darcy de novo. O Cruzeiro fez contra o Grêmio algo que o Botafogo dificilmente fará contra o Grêmio aqui. O Cruzeiro, lá na sua casa, ele tinha condições técnicas suficientes e um treinador experiente para parar o Grêmio. Eu duvido que o Botafogo faça igual aqui. Botafogo, eu acho que não, porque lá o Grêmio jogar, mas, cara. Júlio, o Grêmio jogou bem lá, não jogou tão mal assim. Não jogou, não. Mas não tinha o Luan, não tinha o Jeromel, não tinha o Michel e conseguiu. O Gatito Fernandes não fez nenhuma defesa. Como não? Fez uma defesa difícil no lance do Arthur. O Marcelo Grande nem tocou na bola. De qualquer maneira, nós estamos pensando um ou outro lance aí. Se a gente considerar a supremacia... Sim, mas concorda comigo que o Botafogo jogou com um time titularíssimo. E o Grêmio tem 3 jogadores principais. O time titular do Grêmio é melhor que o time do Botafogo. Mas então está concordando de novo com o Darcy. Até por essa circunstância de vários jogadores ausentes na equipe do Grêmio, o Grêmio jogou com o freio de mão puxado lá no Rio de Janeiro. E deveria ter ganho. Era quem deveria ter ganho. E eu até entendo que mesmo com esses desfalques, o Grêmio poderia ter arriscado um pouco mais. O Grêmio porque o gol que o Grêmio marcasse lá, praticamente liquidava o Botafogo aqui. O Grêmio do primeiro tempo merecia ter ganho o jogo. Tá com pepino aqui, né? Só teve um time que mereceu ganhar lá no Rio. Se abrir demais e levar um golzinho, aí tem que fazer 2, tem que fazer 2. Mas aí o outro não fez em casa, não vai fazer aqui. Por que não, cara? Não, mas é a lógica do futebol, cara. É a lógica do futebol. O Avaí veio aqui e fez 2 gols no Grêmio, jogando como o Botafogo jogou lá no Rio. Vão jogar atrás, vai jogar 20 vezes e não vai ganhar mais do Grêmio. Mas não precisa 20 vezes, só uma vez. Não, mas aqui, vamos combinar que o Grêmio vai estar precavido com isso também. Claro. Não é? O Botafogo vai jogar atrás, explorando o contra-ataque. Eu vou aconselhar o pessoal do Botafogo, nem venha a Porto Alegre gastar dinheiro, desgastar o pessoal. Já fica no Rio de Janeiro, já dá pegadão aí. Isso que o Júlio está fazendo é algo que o Botafogo está fazendo e eu acho muito ruim. O Júlio só entende de prêmio Press, do resto ele não entende nada. Não vem me conversar aqui. Futebol, tu não sabe. Prêmio Press sabe tudo. Atenção, botafoguense, não vem para Porto Alegre, vocês vão pegar chuva, desgaste. Pra quê? Já tá jogando. O Botafogo, ontem Não veio. Ontem o Roger, o atacante do Botafogo, né, que é um dos principais nomes do Botafogo, para ver o nível técnico do Botafogo, né? Raso, né? Porque o Roger é um dos principais jogadores.
Ele disse o seguinte... Mas não é mau jogador, hein? Mas não passa de um comum. Mas é um não passa de comum. Que cumpre as funções... Vamos lá de novo. O Botafogo é um time médio, mas ele jogou bem. O conjunto do Botafogo deu certo. Mas posso concluir? Claro, pode. Obrigado. O Botafogo está usando essa estratégia. Ele sentou ali e pegou a mania do pai dele. Eu tô aqui para fazer concluir? Isso, né? Deixa eu concluir. Não tem debate, fala. Deixa eu falar primeiro. Filho de tigre sai pintado. Debate depois eu falar. Primeiro eu falo, depois eu apanho. Ele disse o seguinte, que o Botafogo está vivendo com uma situação que é todos os jornais, toda a imprensa, está dizendo que o Grêmio é extremamente superior ao Botafogo. O Botafogo está se apoiando nisso. O time que precisa se apoiar em declaração de imprensa é porque não tem condição de classificar. O Botafogo hoje é a Portuguesa, de alguns anos, quando veio jogar aqui. O Brasil inteiro torcia para a Portuguesa, hoje o Brasil inteiro torce para o Botafogo. Mas não tem mais aquela tia velha. Tem muito mais camisa, né? Não tem mais aquela tia velha que apelidou o Português de namoradinha do Brasil. Vamos ao intervalo. Atenção para a mensagem do Sesc aqui. Equilibre sua alimentação. Equilibre a sua alimentação e o seu bolso. Almoce em um dos restaurantes do Sesc. Os restaurantes Sesc têm tudo o que o seu almoço precisa. Alimentação balanceada e elaborada por nutricionista. E o melhor, aberto para todos os públicos. Confira os endereços em sesc-rs.com.br. O Sesc tem muitos jeitos de você ser feliz. E o acesso facilitado à alimentação balanceada é um deles. Aproveite. Mensagem do Zafari. Já voltamos. Isso aí. Hoje, véspera de feriado, passe no Zafari e prepare um jantar especial aí, né, para sua mulher ou para o seu marido, para sua companheira, para o seu companheiro. Faz como o Diogo Rossi. O Diogo Rossi, hoje à noite, vai para a cozinha lá, vai preparar para já tá garantido, a esposa. Já. Final de semana eu fiz uma janta espetacular, graças ao Zafari. Olha, viu? Espetacular na opinião de quem? Na minha mesmo, é a que vale. A modéstia. Queria aproveitar aqui, Rogério. Diga. Paulo Ramos, do Jardim Ipiranga, te assiste ao programa diariamente. Encontrei com ele hoje e ele disse, fui lá visitar a Dona Elisa e cruzei por ele e ele disse assim, abraço no Rogério Amaral. Assisto o programa diariamente. Paulo Ramos. Paulo Ramos, um abraço para Paulo Ramos. Quero aproveitar também, mandar 2 abraços para 2 Souza, para o Márcio, não são parentes, trabalham juntos lá na recepção da Unimed, ali na Venâncio Aires, aqui em Porto Alegre, mas não são parentes, o Márcio Souza e o Leonel de Souza, que vocês imaginem de quem que ele é filho. Sim, Dizem que é do nosso colega. Sandra de Sá. De Sandra de Sá. Dizem. Nós precisamos saber se está no registro. Está no registro. Então, ou se ele está querendo fazer um carinho no Leonel. Um grande abraço para o Márcio e para o Leonel, que trabalham lá na Unimed. E para o nosso Leonel de Souza, né? Nosso que está sempre ligado, sempre ligado, sempre nos acompanhando. Muito bem. Voltamos então para Gáudio, essa expressão é boa, hein? Para Gáudio do Júlio. Por cima, gratinado é uma maravilha. Eu também queria dizer alguma coisa sobre essa questão do Jô aí, viu? O brasileiro está fazendo do Jô a Geni. Então, pare. Se o brasileiro tivesse um pouquinho mais de boa vontade, tivesse um pouquinho mais de empenho, de garra, de gana, para condenar os caras que roubam mala com dinheiro, que roubam dinheiro do público. Não só isso. Quando tem a oportunidade, nas coisas do dia a dia, tem a oportunidade de fazer diferente, não fazem. Não fazem, é isso aí. Então, deixem o cara não façam do cara um infeliz que ele já foi. Que hoje ele é um outro cara. Então,
Deixem o cara errar, por favor, o cara errou. Esqueçam o homem, deixem ele errar. Agora, sensacional é que o que propaga-se nas redes sociais depois disso, né? Diz que o Jô, eu recebi isso, o Jô é o segundo brasileiro mais honesto. O primeiro? O primeiro é aquele que diz que é mais honesto que todo mundo, que não tem nada, que não sabe de nada, não, né? Sabe? Aí os caras vão, deixem, cara. Ontem o Edilson disse que se fizesse o gol de mão, comemoraria, não diria que fez o gol de mão, faria igual o jogo. O problema do Jô é que o Jô no outro foi beneficiado. O problema foi a declaração ele dele, não pediu para ser beneficiado e foi. Aí ele não sabia o que fazer, falar sobre a atitude do... Agora, uma coisa não fala. Aí, nesse caso, ao contrário, nós estamos falando do alemão, que teve uma atitude pública e não falou sobre a atitude, o Jô não tinha que falar, agradecia pro outro. Muito obrigado. Eu sou do tempo que o juiz se vestia de preto e tinha só 3. Um juiz, 2 bandeirinhas. Hoje entra um time de 11 de um adversário, do outro, e mais daqui um dia vai entrar 11 juízes em campo. Porque agora, a semana, começa o Alguém está ganhando vídeo. com isso. Alguém está ganhando com isso. Vão ser 7 juízes, 7 árbitros. Pá, é demais. Não. Aí vamos combinar o seguinte, se entrar o juiz, o árbitro de vídeo, não precisa ter aqueles 2 atrás do gol. Eu nunca vi aqueles ditados contar uma coisa aqui decisiva. Vamos manter. Vai ser 30 arbitrando. Nelson, eu não estou falando, não estou dizendo que não vai ter. Sim. Não é? Eu estou dizendo que não vai precisar ter. Claro. Não precisa ter. Se tiver lá o árbitro, deixa só os 2 bandeiras. Até porque tu te lembras de algum lance capital que o juiz de fundo tenha ele visto e o árbitro não tenha visto? Ele nunca vem, cara. Pênalti. Agora teve um pênalti escandaloso. Caxias contra a Juventude. A explicação do Coronel Marinho. Eu sei onde tu quer voltar. Botafogo e Grêmio, né? Viu? Até ele quer voltar no Grêmio. Pra falar do pênalti escandaloso, o Gilson e Edilson, que o Gilson dá um rapa por baixo, até ele quer voltar no Grêmio, viu? Quem? Mas olha aqui, ó. Nem citei, tu que citou. O próprio responsável, chefe da arbitragem no Brasil, o Coronel Marinho, disse ontem que esse árbitro da linha de fundo, ele está ali principalmente para identificar se a bola entrou ou não entrou. Tu bota a bola com o chip. Essa é a função. Por isso que eu digo que, tendo o árbitro de vídeo, vai ser desnecessária a presença desses aí atrás do gol. Dito pelo próprio Coronel Marinho, que está ali. E por isso, pelo fato de que no momento que ele está focado ali, em cima da linha, para ver se a bola entra ou não entra, ele não tem foco para os outros lances. Ou seja, ele é completamente é mais barato, mais assertivo, bota então o chip na bola. Sim, claro, mas agora tem 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, com os 20 clubes. Mas agora com o recurso eletrônico, com o recurso das câmeras e do árbitro de vídeo, agora eu estava ouvindo o Arnaldo César Coelho dizendo, olha, não acredite que agora acabou o erro, porque vai ter árbitro de vídeo, porque tem situações que mesmo com o vídeo a interpretação. Aliás, o Arnaldo não precisava dizer isso. Toda segunda-feira ele faz isso na televisão. Ele deixa 3 ou 4 lances sem definir. Porque ele vê na televisão e não define. Não, vamos além, né? Quando ele apitava também, né? Aí todos os árbitros, quando vão vir no comentarista, sabem tudo. Aí até estou deixando, mas quer dizer ali, o cara vai... Inclusive, não sabem optar, né? O Simo é assim, o Arnaldo é assim, o Márcio é assim, o Gaciba é assim. Qual o Márcio? O Márcio Rezende de Freitas, aquele? Não, o Márcio nosso aqui. Aquele de São Paulo. Vou fazer uma... Assim. Isso é humano ser assim. Vou fazer um parêntese sobre... Para buscar um minutinho pro Inter aqui dentro do programa, vou fazer um parêntese. Vai te lixando, velho. Tu tá falando do Inter desde o início aqui. O empresário do Vitor Ramos foi denunciado pelo Ministério Público. E agora, o Sveitão, que ferrou o Internacional em 2005, tem um delator da Lava Jato no Rio de Janeiro, que diz que ele era o cara do Sveiter, o grande Sveiter, é o cara do Sérgio Cabral. Eu quero ver esse cara na cadeia. Ele e o empresário do Vitor Ramos. Eu quero que quem instigou o presidente do Internacional a entrar na justiça e com aquele monte de bobagem que tinha aí, ajude o Inter a pagar a multa. Já pagou?
Já pagou, mas tem que eu acho que isso, eu sou sócio colorado e eu acho que o Inter tinha que ter entrado mesmo. O Inter tinha que ter ido até as últimas consequências, porque senão... Mas foi se qualquer outro clube faria, por que o Inter não vai fazer? Já vai defender os interesses do Internacional. O Inter foi até as últimas consequências. Mas ele está condenando aqui. Foi, não conseguiu. Mas não ia dar em nada. Não sei, mas tem que tentar. O Internacional juridicamente não conseguiu nenhuma instância provar o conluio que existiu entre o cara do registro da CBF mas claro que e o cara do Vitória. Deve ter rolado uma bela grana ali, só isso. Agora o Vitória vai ser rebaixado. Vai tudo voltar nesse ao campeonato. Então a gente sabe como é que as coisas funcionam no futebol. Eu tinha uma expectativa de que pelo menos o Internacional, tendo ido até a última instância lá, a Corte Arbitral na Suíça, que isso servisse para dar um choque de gestão, um choque de consciência na CBF. E tirasse o cara esse do registro. Mas não acontece nada. Aliás, eu vou aqui, ó. Cuga de bandido. Não, exatamente isso. Não dá para acreditar. Aliás, eu quero dar um exemplo de CBF, Darcy, segura aí a informação, pelo seguinte, aqui no Rio Grande do Sul, nós somos cobrados da parte da imprensa, principalmente os repórteres de rádio, tá? Verdade. Para que fiquem atrás dos gols, no lado oposto onde estão os bancos de reserva. E não podem entrevistar no fim do jogo ali dentro do campo, porque é privilégio dos repórteres de televisão. Bom, isso é uma exigência que das TVs detentoras dos direitos. Isso é uma exigência da CBF que faz para cima da reportagem. Mas é simples, aí sabe o que acontece, Júlio? Ontem eu estou assistindo Palmeiras e Curitiba no Pacaembu. O repórter do Sport TV está entrevistando na saída, ali, do lado do campo, do lado de um gol, porque o vestiário do Pacaembu é atrás. Aí está um repórter de uma rádio de São Paulo, junto. Aí eu gravei no nosso grupo de WhatsApp aqui, para o presidente Edgar Vaz, da nossa Associação dos Cronistas Esportivos, do nosso grupo da diretoria, esse fato, e ele vai investigar. Por que aqui não por que para uns tem essa liberalidade? Porque São Paulo é mais importante do que nós outros aqui? Não. Então vamos fazer o seguinte, se não pode aqui, não pode lá também. Mas é simples também resolver isso aí. As rádios e as outras emissoras têm que boicotar, não transmite mais nada. Pronto, faz isso por 2, 3 rodadas, quer ver se eles não vêm pro jogo. Porque eles dependem da mídia para ter contrapartida para os Mas a CBF não está preocupada com isso. A CBF não. A CBF não, com rádio não. A CBF está preocupada e vou te dizer mais. Tem alguns clubes, e se dependesse da CBF já estavam fazendo isso, cobrando direitos de transmissão das rádios também, né? Esquecendo o papel que teve e que tem as rádios do futebol brasileiro. Quem leva torcedor ao estádio, além do time jogar bem, dependendo das coisas, as rádios. A cultura do futebol no Brasil, ele vem do rádio. Eu só quero equidade por parte da CBF no tratamento. Mas isso que é demais. Nós temos uma situação aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul é peculiar. Ela é mais intensa. Mas no Rio já tem até programas com esse perfil, que é fazer programa para Cartola. Programa para Cartola. Então, faz programação, enche de Cartola nos programas, fica lá. Os caras têm Cartola, velho. Tem Cartola que não sabe como é que é um vestiário. Não sabe como é que é um vestiário. Tem Cartola que nunca assistiu a um treinamento. Tem Cartola que não sabe como é que faz para ir no departamento médico. Tem Cartola que não sabe como é que se faz para pagar um salário. Tem Cartola que não sabe como é que se negocia um bicho. E aqui no Rio Grande do Sul, eles têm espaços... Claro que eu fiz sacanagem contigo, mas quero te dizer o seguinte, então, tem jornalista, radialista especializado em Cartola. Bom, mas cara, se tu pegar, aparece a foto. Os caras são especialistas em Cartola. Mas aí tem dois viés que eu entendo assim na minha interpretação. Um deles, eu não diria, nenhum dos dois é correto, mas um deles, para mim, é o pior. É aquele jornalista que começa a dar espaço no Cartola, porque o Cartola tem influência sobre algum possível patrocinador, alguma coisa assim. Então o Cartola está lá. Né? Exatamente. Por isso que o Cartola tem presença. Por quê? Porque ele vai trazer um amigo, às vezes até a própria empresa, cliente dele, sei lá, para ser patrocinador no programa. Tudo bem. Não condeno quem faça isso. Cada um sabe de si, não condeno. Eu não faço.
mas cada um sabe de si. E o outro lado é a dificuldade que agora nós temos aí, infelizmente, com os jogadores. Antigamente, os jogadores iam participar dos programas de rádio, é muito mais interessante para o torcedor ouvir o jogador falando. Agora, para você conseguir trazer um jogador que esteja em atividade num programa de televisão ou num programa de rádio, é uma dificuldade. Você tem que pedir para a assessoria do clube, ou aí você tem que pedir para o assessor do jogador, para o empresário do jogador, e o próprio jogador não está querendo participar. Então é negócio não falar nesse jogador. Não fala no jogador. Você não vai falar de nenhum. Dá boicote, cara. Fala assim, tem jogador que quer, Rogério. E não, se coloca à disposição. Tem jogador que quer. Tem assessor de imprensa que já começa a se preparar para ser cartola o empresário. Então aí ele já começa a desempenhar sua função no outro lado. Assessoria de imprensa, olha aqui, ó, é para facilitar a vida dos veículos. Se vocês estão me dizendo que tem jogadores que querem vir e que querem participar dos programas e que isso é verdade por parte dos jogadores, porque daqui a pouco o jogador diz, não, eu vou lá, eu participo contigo, e diz para o assessor, me livra lá. Eu falei que eu vou, mas me livra. Sim. Então eu quero o seguinte, tem assessor de imprensa vamos botar o nome de todos esses jogadores aí, conversa com todos eles que se dispõem a vir no programa e vamos fazer. Se for isso, eu faço questão, né, de trazer aqui o jogador e dizer para o telespectador... O assessor de imprensa deveria facilitar a vida dos veículos. Mas aqui tem assessor de imprensa. Vira vedete. Né? Ô, Júlio, tem assessor de imprensa que, infelizmente, diz assim, fulaninho, nesse veículo tem que ir, os outros tu não precisa. Isso acontece. Sim. Isso acontece esse filtro. Infelizmente. Talvez o assessor que queira já se graduar também para ir para aquele veículo. Exatamente. Também é lamentável. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos à mensagem do SESC, já voltamos. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Site do Sesc, sesc-rs.com.br, para ter essas e todas as demais informações. Agora, o Darcy lembrou bem aqui, os jogadores participam por telefone nos programas de rádio. Então, vamos fazer o seguinte, o jogador não precisa se deslocar até aqui. Vamos passar a usar o Skype. Então, Darcy, qual é a loção que o Rogério Amaral usa no cabelo? Só eu e tu ficamos de cabelo branco, cara. Nossa, impressionante. Não, tem uns caras aí que assim, é ele, o Cassiá Carpes, o Haroldo, mas eles são, segundo a explicação dele, a origem deles é que eles são índios. Eu sou índio também. Eu sou índio, mas eu sou índio. Parece que é isso agora, aí. O Rogério o Rogério para branquear. Tu é um bugre. Na inauguração do Olímpico. Tu é um bugre falsificado. É um bugre falsificado. O Rogério para ficar meio. Olha aqui, meio lusque-fusco, ele tá passando uma grisa ali, aquilo ali. Não precisa. Corta o cabelo, é só cortar mais baixo, os brancos já aparecem tudo. Agora tem o seguinte detalhe: o Cassiá é São Borja, eu, São Luís Gonzaga, tudo Barro Vermelho. Isso. O Haroldo da onde é? O Haroldo Jacarezinho, no Paraná. Jacarezinho? Ou é de Londrina? Não, ele é Jacarezinho. Mas Jacarezinho é para aquele lado lá aquela também. Região tudo ali, Barro Vermelho. É tudo bugre. Mas eu sou bugre, cara. Minha bisavó era bugre. Tá, mas tu é falsificado. Tem umas cruzes aí. Aqui, não tem pelo no braço, ó. Sou bugre. Nem eu, é uma coisa. Eu ia dizer que o Ibsen era de São Borja, não, o Ibsen é de Porto Alegre. O Ibsen nasceu aqui? Não, o Ibsen é de São Borja. De São Borja? Então tá aí. Ele é o falso São Borgense. O quente é o Cassiá. É verdade. Muito bem, vamos atender os nossos telespectadores aí. Vamos, o Rogério vai me convidar mais. Esteve de aniversário. O Rogério vai me convidar mais para vir aqui. Aliás, o Ibsen esteve de aniversário, acho que segunda-feira. Estou mandando um abraço atrasado para ele. Grande Ibsen Pinheiro, meu amigo. Aqui no Facebook está participando com a gente o Carlos Eduardo Fleck, grande amigo lá do Canadá.
está participando com a gente, diz assim, ó, quantos times da Série A tem média melhor que a do Inter? Mas ele está lá ou está aqui? Ele está no Canadá nos assistindo. Está nos assistindo Isso. Pelo Facebook. Quantos times tem média melhor que a do Inter na Série A? O Inter é a terceira média do Brasil. São poucos, são 2 clubes. E diz assim, o Inter não dorme e coloca 21 mil de média. Né? Ele dizendo aqui, participando com a gente. Essa hashtag, o Inter não dorme, ela é institucional, Sim, mas ela chegou a ser nesse fim de semana trend topics. Isso, exatamente. Foi uma das tops mais faladas do final de semana. Foi até o presidente Medeiros que começou com isso no exatamente. Twitter. O Inter vai dormir e aí ele botou, não, o Inter não dorme. Exatamente, aí ficou. E aí a comunicação, acho que usou isso como hashtag. Exatamente. E divulgou. A comunicação do Inter que passou por uma reformulação recente, está com novos projetos, exatamente. O pessoal está trabalhando bastante. Mas pelo menos o Internacional na comunicação está preservando algumas pessoas que eu conheço, tive a oportunidade de trabalhar com elas e que são extremamente competentes. E que esses estão sendo preservados lá. Talvez quem tenha saído é alguém que tenha vindo mais recentemente, alguma coisa. Mas que eu me lembro assim, o Rogério Chinieski continua lá. Márcio Tozon saiu, voltou e fizeram muito bem em trazer, porque é um excelente cinegrafista. Adriana Montes continua lá. A Natália Mauro, que começou... A voz do Beira-Rio hoje. A Nath é a voz do Beira-Rio. Está lá. Então, vários outros que trabalhavam, que continuam trabalhando. Tem uma nova geração bem interessante também, do pessoal da TV Inter, né? Jéssica Caldas, o Leonardo Parragui, o pessoal novo também que está surgindo e ajudando bastante. Tem que estar bem informado das coisas do Inter. Ele é quase um colorado. Ele é um gremista, mas é quase um colorado. Baseado em quê? É quase um colorado. Olha baseado aqui, em quê? O Lucas, nada melhor que alguns anos após outros. Lá em 2005... os gremistas diziam que o juiz erra para os 2 lados e agora dizem os juízes erram para os 3 lados. Como para os 3 lados? Errar para o lado da TV, para a terceira dimensão da TV. A TV é 3D. Aí, Darcy, me diga, o Botafogo precisa ganhar amanhã? O Botafogo não precisa ganhar. Se empatar 1-1, 2-2. Ele está falando em cima do que tu disseste, que não ganha. Aí empate vai. Gols é o Botafogo. Mas para ganhar precisa fazer gol. E quem não faz gol em casa. Mas agora o Botafogo fez 2-0 no Santos? Isso. No Santos, né? Mas com o time reserva do Santos. O Santos jogou com os reservas. E o Botafogo com os titulares. O jogo foi no Rio? O time 100% titular do Botafogo no jogo contra o Santos. 100% titular. Posso calar aqui se precisar. Tá aí. É uma boa pauta. Não está poupando ninguém, né? Até porque também o Botafogo não precisa poupar, não tem que poupar. Sim, mas aquela história de que o jogador tem que poupar. Então pode dizer que o Botafogo não tem time reserva. Acho que não. Acho que não tem um time reserva. A Rejane Mello também está participando aqui, mandando boa tarde, dizendo que só tem gente boa no programa. Um abraço para ela. Aí, ó. Isso te inclui também, que veio hoje no programa. Mas eu acho que eu tô aproveitando para cornetear bastante, porque vai ser a última vez, né? Porque eu falei até do cabelo do Que última vez? Eu estou tentando te trazer aqui desde o início do programa. Você é muito mascarado. Mas aí não... Que eu vou te contar. Não, a gente está falando de assessor. Sabe a desculpa que ele me deu 2 meses atrás? Não, o meu assessor jurídico disse que eu não posso... Meus advogados. Não podia ver um programa. Mas aqui, mas fosse bem tratado aqui no programa, né? Não. Ninguém te agrediu, ninguém te ofendeu. Tá bom. Não sei, né? Não sei, até agora. Não terminou. O programa não terminou. O Darcy tá fazendo assim, ó. O programa não terminou ainda, né? Mas tenha certeza que se alguma coisa fosse acontecer, o mediador não deixaria acontecer. Esse é o São Paulo. O Vanderlei de Cachoeirinha, Darcy, não está concordando contigo. Que bom. Ele diz mas nem o Darcy que cada um se manifesta como achar melhor, né? Que o alemão, né, fez a manifestação de fé dele e tal. Então não, o que eu estou preocupado com o alemão, contigo. O que eu estou preocupado com o alemão é se ele conseguir cruzar uma bola, já tá bom. Como eu falei, se a passagem do Inter ficar marcada somente por essa travessia aí, eu quero que ele jogue bola, eu torço para ele jogar bola. Mas não vai ficar por nenhuma... Torço para ele ser campeão brasileiro em 2018. Nelson, não vai ficar por nenhuma... Isso eu torço para jogar Libertadores em 2019. Nenhuma coisa, nem outra, Nelson. Não, por que não? Não vai ficar marcada. O Inter vai subir, vamos esquecer. Ou tu acha que o alemão vai produzir, a partir de agora, muito mais do Tomara que sim, ele veio lesionado, o cara não conseguiu jogar. Bom, né? Pro Internacional seria bom ter o lateral direito.
Um que jogue. O que está jogando hoje, infelizmente, é insuficiente. Mandar um assim abraço. como a zaga é insuficiente. E eu sou crítico. O Cláudio Vinck é insuficiente. Eu acho muito insuficiente. Ele é insuficiente. Para jogar a Série B, inclusive. Ele é insuficiente. Não, pra B tá bom. Não. Tá bom. Não, eu até concordo com o Júlio. Pra B tá dando pro gasto, mas Porque ele é a parceria na B é muito Agora, ruim. Faz muitos anos que o Inter não tem lateral, né, tio? Eu disse esses tempos que pra mim o último lateral do Inter, assim que eu me lembro... Não, acho que até o Ney quebrou um galho. Não. Quebrou um galho, entendeu? Nós tínhamos o Tinga e o Ney. Tinga Ney. Não, mas o Ney saiu daqui, não. Ele quer falar internacional e fala mal do internacional. Eu posso. Pelo amor de Deus. Eu acho o Ney... Nós saímos de uma Libertadores da América de Dorival e Ney, rapaz. Tu acha que o Ney insuficiente. Pior que o Vinck? Era o ponto fraco do Inter, era o Ney. O último foi o Ceará. Quem é o lateral esquerdo? Quem é o lateral esquerdo? Kleber. Tu quer comparar o Internacional com o Kleber? Eu quero comparar, Seu Kleber, lateral esquerdo. Meu trabalho não é comparar, eu tô lembrando os laterais. O Ney era o ponto fraco desse time. Pegou pesado. Era o time do Dorival da Libertadores. O Internacional foi desclassificado. O Willian era bom lateral. O Careca, aquele? Isso. O Ney é enganador. Era o menos pior que o Inter teve nos últimos anos. Não. O Willian que saiu agora jogava muito mas bola. O Willian, bom. Muito mais é bola. Que o melhor lateral direito do Internacional, o último que jogou aí foi o Paulinho de Almeida. Lá pra cá. Não era nascido Paulinho de Almeida, Oswaldo Brandão. Não era nascido. Marinho do Botafogo. Não era nascido. Com quem que é? O Paulinho, que era apelido de Piranha. Paulinho Piranha por causa da arcada dentária, que era pronunciada, parecia o peixe. Vocês são velhos, Paulinho Piranha. Mas quem era? Era ele que era corda e caçamba com o Oswaldo Brandão? Não. Pá, isso me perdoa. Não, essa intimidade são épocas diferentes, não são? Quem era corda e caçamba? Não é tanto, não. Não é tanto, não. Nós vamos pensar nisso para ver se a gente descobre. Vamos à mensagem do governo do estado do Rio Grande do Sul. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Estamos no Rio Grande do Sul, vivemos no Rio Grande do Sul, o nome do nosso futuro é Rio Grande do Sul. A gente pensava sobre o Oswaldo Brandão e o Paulinho Piranha, porque eu acho que eram eles, corda e caçamba. Não, o Oswaldo Brandão era uma figura. Minha primeira cobertura, já que tu está dizendo que eu sou lá, fazia cobertura na época da Baixada e não sei o quê, tá? A primeira cobertura que eu fui fazer de seleção brasileira, trabalhávamos na Rádio Gaúcha, o Darcy Filho também, e era o Rancho Silvestre, lá no interior de São Paulo, na cidade Embu das Artes. O Oswaldo Brandão, técnico da seleção brasileira. E aí um repórter da TV Bandeirantes, não me lembro o nome dele agora. Que época é isso? 77? Eliminatórias da Copa da Argentina. O Brandão, treinador, e aí chega o repórter e diz assim com o Oswaldo Brandão, todo mundo ali, e ele tinha aquele problema do filme, que não era videotape, era filme, então você era limitado pela editoria, não pode usar muito filme, ainda mais colorido, que era muito... É aquela história toda. E aí ele chega e diz pro Brandão assim, o Brandão já estava esperando uns 5 minutos para começar a entrevista. Então, vamos começar falando aqui com o técnico da seleção brasileira, Oswaldo Brandão, que vai nos dizer sucintamente como foi o treinamento. Aí o Brandão olhou, o quê? Já está querendo dizer como é que eu tenho que falar? Sucintamente? Ah, vai pro raio que o parto saiu e foi embora. O Brandão era uma figura, era um paizão, mas tinha esses lances assim. Ele fumava escondido. Ele era gaúcho. O Brandão era gaúcho. Ele foi o segundo treinador da seleção gaúcho. Antes dele... Não, tem os terceiros. Antes dele tinha tido o Saldanha e antes o Teté, né? Seu Teté. Então, eu acho que o Teté é da época que tu ia a estádio, então. O Teté, Não, eu era vizinho do filho do Teté. O Teté foi campeão pan-americano. Faleceu o Teté filho. Era meu vizinho.
Qual era o nome do Teté? José Francisco Duarte Júnior. Viu? O nome de uma rua no Menino Deus ali. E aí depois sim, o João Saldanha. O João Saldanha que era do Alegrete. O Brandão eu não me lembro de onde que era natural o Brandão. Não sei, não me lembro. Mas era uma figuraça. Ele treinou aquele time do Palmeiras, não treinou? Um tempão. Treinou. Sim. E é um time bom aquele do Palmeiras, né? Com o Luiz Pereira. Corinthians ele treinou. O Lucas repete aqui, ó, Rogério, lá em 2005, eles diziam, eles é o Grêmio, que o juiz erra para os dois lados. E hoje nós, colorados, dizemos que o juiz erra para os três lados. 2 no campo e o terceiro por tabela aqui em Porto Alegre. Falando negócio do Corinthians, que erra lá em campo e por tabela erra contra o Grêmio, que foi o gol. Agora que eu entendi, Lucas. Desculpe aí a dificuldade. Agora entendi. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos escalar. O Grêmio, a cada dia que a gente tenta escalar, muda a escalação, né? Com certeza. Vocês viram que a minha vinda aqui surgiu esse efeito? A gente não falou no Grêmio, tanto o jogo todo. O programa todo, quase não falamos do Grêmio. Só no iníciozinho agora, no final vamos falar do Grêmio. O Júlio, sabe qual é o programa? Funcionou, hein? Sabe qual é o programa que tu vai vir? O programa quando o Internacional subir de novo para a Série A. Aí tu tá convidado para fazer o programa com a gente. É, por agora. Tá bom. Daqui a pouco a gente já tá aí de novo. Então, hoje a aposta é que o Luan joga. É a sua também, seu Darcy? Eu tenho dúvida. Tenho muita dúvida. Eu não sei se joga. Acho que o treinamento de hoje diz isso, né, Gil? Tem muita só não dúvida. Vai dizer porque vai ser fechado. Treinamento, mas vamos atrás. Não vai ficar sabendo. Vamos ter que ir atrás. Hoje a gente fica sabendo. Mas vou te dizer uma coisa. Eu acho que ele não treina hoje. E não joga. Se não treina, não joga. Ninguém melhor do que o Diogo Rossi, já entre os finalistas, semifinalistas do Prêmio Press, como repórter de rádio, para encerrar o programa de hoje com a presença do Júlio Ribeiro. www.revistapress.com.br. Lá tem um banner Prêmio Press. Entra lá e vota no Rogério Magal, apresentador de televisão do ano, o Diogo Rossi como repórter, o Darcy Filho como comentarista. O Júlio Ribeiro não, o Nelson corneteiro, não tem corneteiro do ano. Eu tô fora. Mas entra lá, vota, para votar uma vez por dia. Júlio, um abraço. Obrigado. Venha sempre aí. Obrigado. Tá? Darcy, abraço, Rogério. Nelson, nós voltamos amanhã, é feriado, mas estaremos ao vivo aqui, sim, pela TVU com o Virando o Jogo. Até amanhã e muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo, Banrisul Digital, clique e simplifique.